Oi gente, eu sou a Manuela Moreira aqui do canal Loucas por Low Carb e hoje o assunto é aveia e farelo de aveia. Gente, eu fico impressionada como vocês gostam de aveia. Eu respondo muitas questões sobre aveia, então eu resolvi fazer um vídeo para explicar para vocês o que é aveia e o que eu acho da aveia também, tá? Eu vou tentar ser bem imparcial aqui, contar na verdade qual é o processo dela, né? O que ela traz de benefícios e malefícios para o nosso corpo, para o nosso organismo, e aí o que eu acho, combinado? Então vamos lá! A aveia ficou muito conhecida antigamente por ser um alimento de dieta, por não conter gordura, né? Então tem muitas dietas aí que incluem a aveia na alimentação, por quê? Porque ela não tem gordura. Diferente de hoje, né, que a gente vê que a gordura faz bem. Então, como antigamente a gordura era o vilão da dieta, a aveia cabia muito bem ali, porque ela não tem nada de gordura, então ela não faria mal para você, certo? Você acredita nisso até hoje, né? A aveia é razoavelmente baixa em caloria, baixa em carboidrato e ela é muito versátil, né? Então usa-se muito a aveia, ela é muito fácil, você faz pão, você faz bolo, você faz panqueca, você faz mingau. Então por isso que eu acho que ela é bem queridinha de todo mundo, por essa versatilidade que ela traz. Mas a aveia em si, ela não traz benefícios para você como outros alimentos que têm tanto ou muito além de nutrientes, de fibra, de vitaminas. Dá para se usar aveia em tudo praticamente, é ou não é? Mas a aveia é basicamente fonte de amido pelos seus carboidratos. Então ela é o que? Ela é uma fonte de rápida absorção. E isso não é muito legal para nós low carbianos. Ela tem uma propriedade que se chama avenina. E essa propriedade dela pode aí vir engatilhar muitos problemas celíacos, ou para quem já é, ou para quem tem uma tendência a ser. Então tem que tomar um certo cuidado. Tanto que o uso mais comum dela é o quê? É para alimentação de gado, certo? Você alimenta o gado. Para a aveia ser muito saudável, para a gente fazer a comparação aqui com a alimentação do gado, o que acontece? A gente teria que deixar a aveia de molho na água para ela fermentar, para ela perder essas propriedades antinutrientes que ela tem, tá? Mas por que para o gado dá certo? Porque o gado, ele tem ali perto do estômago dele uma parte que fermenta o alimento, é o rumen. Então, esse lugarzinho ali que dá essa fermentada, ele tirou essas propriedades que fazem mal, sim, para nós humanos, que os bichos se comem, eles conseguem tirar por ter essa fermentação natural, esse espacinho que eles têm para fermentar essa avenina. Os antinutrientes que a aveia possui são compostos que bloqueiam a absorção de muito dos nutrientes bons que ela tem. Então veja, o que a gente acaba absorvendo? Fibra. As aveninas que contém na aveia, elas são proteínas similares ao glúten, mas são muito similares ao glúten. Por isso que elas não fazem bem para o nosso intestino principalmente. Agora tem muita gente que fala que se sente bem, que vai ao banheiro, por quê? Por causa das fibras da aveia, que realmente ela tem. Mas essas fibras que você encontra na aveia, você pode encontrar ela muito mais natural, muito mais saudável em legumes, em folhas verdes, em nozes. E aí assim, ó, a diferença é que na aveia essas fibras têm alto valor, certo? E aí você precisaria comer muito mais folhas verdes, muito mais legumes, não tão muito mais nozes para você atingir essa quantidade de fibra. Mas aí para mim é maravilhoso, porque pensa, você vai comer mais legumes, mais folhas verdes, mais nozes, sem estar se preocupando com calorias e carboidratos. Olha que maravilha! Aí tem gente que fala assim, ó, ai, mas quando eu comecei a comer aveia pela manhã, eu comecei a emagrecer. Não é que você começou a emagrecer porque está comendo aveia, porque a aveia não tem nada provado, comprovado em estudo randomizado que ela seja uma aliada no emagrecimento. Ela não tem propriedade de emagrecimento, ela não vai te fazer emagrecer. O que pode ter acontecido é o quê? Você substituiu
o pão por um mingau de aveia. Aí você come em quantidade menor, essa substituição, ou em vez da sobremesa, em vez de eu comer um chocolate, em vez de eu tomar um sorvete, em vez de eu comer um bolo, eu comi um mingauzinho de aveia. É claro que você vai emagrecer, mas você não vai emagrecer pela aveia, e sim pela substituição que você fez da aveia. Dá pra entender? É simples, gente. A aveia, ela não traz um benefício maior do que um malefício. Certo? Ela não tem uma nutrição, ela não te nutre naquilo que você precisa. Ela vai te fazer mal? Talvez um pouco, né? Por ela ser muito parecida com o glúten. Então tem muita gente que vai ter uma intolerância, que o intestino vai travar em vez de funcionar. Agora, se você usar um pouquinho por dia, porque eu amo aveia, eu amo mingau da aveia, ok, coma o seu mingau de aveia, ok? Se for para comer um mingau de aveia ao invés de um sorvete, de um bolo, de um pão, fica na aveia. Mas ela não tem um benefício maior que você não encontre, né? Que são as fibras que você não encontre em legumes, em folhas verdes, em nozes, sem contar que tirando as fibras, a aveia é uma caloria vazia. Então, que você vai estar ingerindo ali o que você acha em outros alimentos, certo? E não vai te ajudar. Não é a aveia que ajuda o teu intestino a funcionar. São as fibras que você pode estar encontrando em alimentos mais saudáveis, com menos caloria, com menos carboidrato. Simples assim. E aí vocês vão perguntar, mas Manuela, e o farelo de aveia? O farelo de aveia é aveia processada. O farelo, ele é um pouco mais benéfico para o teu organismo, porque nesse processo para virar o farelo, né, ela perde a casca. E a casca da aveia, ela é bem indigesta para uma grande quantidade de gente. Para algumas não, mas para muitas sim. Então, quando é o farelo, ela colabora com a digestão por não conter grande parte da sua casca. 100 gramas de aveia tem mais ou menos 400 calorias, 13% de proteína e 57 gramas de carboidrato. Então é assim, disso tudo, o que vai fazer benefício para você? A fibra. Agora, a fibra você encontra em muitos outros alimentos muito mais saudáveis, com menos caloria e com menos carboidrato. O que acontece muito é que tem gente que lê o rótulo, né? Tipo eu aqui, a doida do rótulo. E aí o que acontece? Você pega um pacote de farelo de aveia e aí você pega um pacote de aveia, tá? Em flocos lá, aquela mais grossa. E aí o que acontece? Você vai comparar um com o outro e o farelo de aveia é mais saudável, digamos, né? Ele tem menos carboidrato, menos caloria, mas por quê? Porque geralmente os pacotes contam 30 gramas o de aveia e 10 gramas de farelo. Então, se você pegar esses 10 gramas de farelo e você multiplicar por 3, que é o que está no pacote da aveia, em grãos, vão dar elas por elas. O farelo de aveia nada mais é do que aquela própria aveia moída, né, em farelo. Então, não se iludam de que o farelo é melhor do que a aveia, certo? E o meu parecer aqui, pessoal, é o seguinte, gente, eu não consumo aveia. Não consumo, já fiz mingau, já fiz receita também com aveia, mas enfim, aveia pra mim é uma coisa que não tem gosto de nada. As fibras que são boas eu prefiro encontrar, prefiro muito mais nozes, prefiro muito mais pegar essas fibras em folhas verdes, em legumes, do que a aveia, porque pra mim a aveia tem gosto daquilo que a gente coloca. Então, por exemplo, um mingauzinho de aveia com canela é uma delícia, mas tem gosto de canela, é ou não é? Então assim, agora não que... se eu não tenho nenhum problema celíaco, ok, eu posso comer um pouquinho. Se for para substituir um pão, vá na aveia, né? Como eu disse. Mas assim, eu não acho que ela traga um benefício tão espetacular para você estar consumindo aí diariamente. Fora esses riscos, sabe? Porque na verdade a aveia não foi feita para a gente consumir. Ela pode dar alergia, né? Ela pode contribuir para o mau funcionamento da nossa alça intestinal. Então, assim, ela tem benefícios, mas ela tem muitos malefícios. E os benefícios dela a gente pode encontrar em outros lugares. Então, assim, se você gostar muito de aveia, você pode consumir. Você não vai estar deixando de ser low carb porque você consome um pouquinho de aveia.
Mas preste atenção para ver se não é só por causa da fibra e se realmente essa aveia é tão importante assim na sua vida que você não possa abrir mão. E você podendo abrir mão, você abra, porque não tem nenhum estudo, nenhum caso estudado assim, mostrado cientificamente que comprove benefícios para o nosso organismo, certo? Então assim, reveja o seu gosto particular pela aveia. Porque uma vez ou outra não vai te fazer mal. Mas o negócio é que tem gente que consome todos os dias, certo? E acaba desenvolvendo uma certa alergia, uma certa intolerância e não percebe que tá ali na aveia. Isso é bem importante, gente, acontece bastante. Então, atenção, certo? Consuma com moderação. Se você é doido por aveia, consome um pouquinho, mas não precisa consumir todos os dias. Você vai ver que o seu organismo pode funcionar com o abacate ou limão, né? Com outras fontes de fibra, são tantas maravilhosas que a gente tem, com muito menos carboidrato, com muito menos caloria e muito mais saudável. Assim que o teu organismo vai se suprir com muito mais vitaminas, minerais do que a própria aveia. Espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês entendam, né, o porquê da aveia, que a aveia não é essa parte de saúde saudável que muitos passam, e isso é comprovado em estudo, tá, gente? Então isso é bem sério. Então veja, de repente é só a fibra mesmo, né, da aveia. Então vai procurar fibra em outro lugar, que é muito mais saudável, muito mais gostoso, e você vai poder até comer mais, né, para atingir essa quantidade de fibra que a aveia tem. Não tô falando não consuma aveia e também não tô falando consuma aveia. Eu tô falando que se você gosta muito, ao invés de comer uma coisa cheia de açúcar, cheia de farinha, vai para sua aveia. Mas se você não gosta, não ache que a aveia é um benefício pro teu organismo que vai te fazer ir ao banheiro por causa das fibras. Isso não vai acontecer. Combinado? E espero você no nosso próximo vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, que assim a gente fica bem juntinho. Você vê minhas refeições, minha alimentação, meu jejum, enfim, eu tô sempre postando por lá. Combinado? Adorei ter esse papo aqui sobre aveia. Se você ainda tem alguma dúvida, pode postar aqui que eu te respondo. Um beijo enorme pra vocês, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo. Beijo, gente, até mais. Tchau, tchau.